Seguindo o tópico de formas de governo, fazendo uma leve introdução, a gente precisa dividir esse assunto em dois grandes tópicos: democracia e não democracia, que no caso seriam os países democráticos e não democráticos. Os países democráticos, eles são denominados de democracia procedimental. E os países não democráticos, eles se denominam democracia popular. Por exemplo, a China comunista, ela se autodenomina uma democracia popular, apesar de não ser nem um pouco democrática. Mas essa classificação ela é utilizada na era contemporânea. Ou seja, isso significa que a gente só vai relacionar com países da era contemporânea, no caso, com os períodos contemporâneos. Adentrando um pouco nesses tópicos específicos, a gente vai falar primeiro da democracia popular. A democracia popular, que também é não democrática, ela tem essa ideologia de buscar o bem geral, ou seja, os governantes eles buscam o bem das pessoas. Mas essa questão é algo muito político, porque esses países não democráticos, como eles são autoritários, e são de um sistema unipartidário com partido, como existe essa ideologia de que eles atuam para o bem geral, não vê essa necessidade de concorrência ou da existência de outro partido. Afinal, se existe um governante que busca o bem geral, por que você vai substituir ele? Se existe um partido que promove o bem geral, por que você vai substituir esse partido? Então, essa ideologia do bem geral acaba atuando como um fator político, justamente contribuindo para esse sistema unipartidário. Continuando, eles são coletivistas, promovem o coletivismo e são altamente mobilizatórios, ou seja, os governantes eles buscam mobilizar as pessoas, por exemplo, fazendo protestos, mas protestos a favor do governo, em que as pessoas se juntam, choram em praça pública a favor do governante, por exemplo, quando um governante importante morre, enfim, eles mobilizam muito as pessoas de um modo geral. E tanto esse coletivismo quanto essa mobilização é para fazer uma promoção do líder. Hitler fazia muito isso, Mussolini fazia muito isso, justamente para mobilizar as pessoas. E que nem eu disse anteriormente, são países autoritários, ou seja, não existe liberdade de imprensa nem liberdade de expressão. Alguns exemplos de regimes totalitários que são democracias populares é a Alemanha nazista, ela era uma democracia popular, a Itália fascista também, a União Soviética até 1991, Cuba é até hoje, Coreia do Norte e a China comunista até hoje também são democracias populares. Lembrando que Cuba, Coreia do Norte e China são partidos comunistas, porque são partidos que existem até hoje. Tanto o partido nazista e o fascista não existem mais, só que o comunista permanece. Outra característica é sem alternância de poder, ou seja, como é um sistema unipartidário, você não vai ter mudança de partido, vai ser sempre o mesmo. O que é importante saber da democracia popular? O partido controla o poder político. É aquele partido, por exemplo, o Partido Comunista controla o poder político. Ele é detentor do poder naquele país. E ele ocupa os cargos da burocracia do Estado, ou seja, você só vai conseguir um cargo burocrático no Estado se você for aliado do partido daquele Estado, por exemplo, o Partido Comunista. Você só vai conseguir um cargo na burocracia do Estado se você se aliar ao Partido Comunista. Então, como tem essa questão do partido controlar o poder, acaba que as pessoas, para terem algum cargo público, algum cargo burocrático do Estado, elas vão ter que se filiar ao partido antes disso, senão elas não têm nem chance. Isso é o que a gente chama de burocracia partidária, que é essa questão de que o partido controla o poder político e ocupa os cargos da burocracia do Estado, denominada burocracia partidária. Mas esse é o aspecto principal da democracia popular, lembrando que tem essa questão de não ter liberdade de imprensa nem de expressão. Agora, partindo para a democracia procedimental, que já é a democracia propriamente dita, ela é o sistema democrático. Existe, por exemplo, o sistema das regras do jogo.
Ou seja, existem vários partidos que vão competir para estar no poder e eles vão disputar conforme as regras do jogo, ou seja, as regras para o eleitorado. Eles vão seguir as regras para concorrer, para conseguir um cargo político. E existe uma oposição garantida pela lei, que é o sistema favorável à competição. Então, sempre vai ter uma oposição, sempre vai ter um partido oposto, porque esse sistema ele é favorável à competição. Ele é multipartidário, tem alternância de poder como consequência. Se você tem um sistema que garante competição, concorrência entre partidos, a consequência disso é a alternância de poder. Os partidos vão alternando ao longo do tempo. Afinal, quem ganhou a eleição hoje, daqui a 4 anos, quem vai vencer pode ser de um partido diferente. Então tem essa questão. E aquela questão, quem vai vencer a eleição é quem consegue mais votos. A maioria das pessoas decidem. Então é o povo que decide qual partido vai estar no poder. Uma grande diferença dessa democracia procedimental para a democracia popular é que eles têm liberdade de expressão. Você tem liberdade de opinião e a imprensa e a internet é livre, não existe censura. Na democracia popular existe censura. Você não pode ser oposto ao único partido que existe naquele país, senão você é perseguido. Agora, na democracia procedimental, na democrática propriamente dita, não tem isso. Não, você tem a liberdade de expressão, de opinião, e não existe esse tipo de censura. E garante cidadania a todas as pessoas também. Todos os cidadãos podem participar de algum modo da política. Aprofundando a democracia procedimental, que é a democrática, a gente tem tipos de governo, que é o presidencialismo, parlamentarismo e o semipresidencialismo. O presidencialismo é aquele que tem o presidente, o parlamentarismo, quem governa é o primeiro-ministro, e o semipresidencialismo é um meio termo, é o presidente atuando juntamente com o primeiro-ministro. Alguns exemplos de semipresidencialismo é a Rússia e a França. E esses países, eles podem ter um poder muito mais forte do que os outros, justamente porque você tem a atuação desses dois poderes, tanto do presidente quanto do primeiro-ministro, e se eles forem do mesmo partido, isso torna ainda mais forte aquele poder. Aprofundando cada um deles agora, o presidencialismo, o presidente, né, ele é diretamente eleito pelo povo. O que é eleito pelo povo? Tanto o presidente quanto a Assembleia. A Assembleia, ela é conhecida como Parlamento ou Congresso Nacional. E o presidente, ele é por voto majoritário, ou seja, quando ele vence a eleição, ele tem 100% do cargo para ele. Enquanto os cargos do Parlamento e do Congresso Nacional, algum deles vai ter votação proporcional, ou seja, vai dividir o poder entre os vencedores. Aprofundando um pouco nisso, o Congresso Nacional que a gente tem, ele é bicameral. Por quê? Como ele é bicameral, ele é dividido em Senado Federal e Câmara dos Deputados. Por que existe essa divisão? Justamente como uma contenção da fragmentação do país. Isso ocorreu principalmente por causa das revoltas que tiveram no Brasil, para separar, por exemplo, no Sul, que teve Farroupilhas, né, que queria separar o Sul do Brasil e criar um Estado independente. Justamente essa coisa do Congresso Nacional ser bicameral é para evitar esse tipo de coisa. É uma contenção da fragmentação do país. Que você tem dois poderes, tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados, bem centralizados em cada lugar. Assim você evita esse tipo de fragmentação. O Senado Federal tem os senadores da República e a Câmara dos Deputados tem os deputados federais. O Senado Federal ele representa igualmente as unidades da federação, ou seja, toda unidade da federação tem o mesmo número de senadores, que são 3, independente da proporção. Agora, os deputados, eles representam o eleitorado de cada lugar, dependendo da dispersão das unidades da federação, ou seja, aqui em Minas Gerais, a gente tem 53 deputados e em Rondônia a gente tem 8. Que inclusive 8 é o número mínimo de deputados que você pode ter. Mas como Rondônia tem uma proporção muito menor do eleitorado, deveria ter um número bem menor de deputados. Só que a lei determina que o menor número de deputados que você pode ter em um país é 8.
que no caso seria o caso de Rondônia. O Senado Federal, ele é uma votação majoritária, ou seja, quem vence como senador tem 100% do cargo. Agora, os deputados têm uma votação proporcional. Os vencedores têm o cargo dividido entre eles. Chefe de Estado e de Governo. O chefe de Estado, ele representa o país. E o de governo, ele é o poder executivo, ele é quem comanda o executivo. No presidencialismo, a gente tem essas duas funções na mesma pessoa. Ou seja, o presidente, ele é tanto chefe de Estado como chefe de governo. Ele representa o país e comanda o poder executivo. Ou seja, no presidencialismo, chefe de governo e chefe de Estado é uma pessoa apenas. E o cargo mais importante é o chefe de Estado, que inclusive vai ser o próprio presidente, já que os cargos pertencem a uma pessoa. O chefe de Estado tem poderes similares ao rei, veto, indicar, escolher e demitir ministros. Como o chefe de Estado, o cargo dele é justamente representar o país, o chefe de Estado, ele também tem poderes de vetar uma lei, indicar, ele pode escolher, demitir ministros também. Então, tem essa peculiaridade. As eleições são separadas, tanto para a Assembleia quanto para o presidente, e existe um limite de mandatos consecutivos. Então, aqui no Brasil, no caso, se não me falha a memória, são 2 mandatos consecutivos. Mas em países como os Estados Unidos, por exemplo, você tem um mandato, por exemplo, cada presidente pode ter 2 mandatos apenas. Ele não pode ser reeleito, por exemplo, depois de 1 ano. Ele só pode ser presidente dos Estados Unidos durante 2 anos e pronto. Ele não pode se reeleger de novo. O Lula, por exemplo, que ele já teve 2 mandatos, se eu não me engano é o terceiro dele. Se fosse nos Estados Unidos, ele não poderia, porque nos Estados Unidos você só pode por 2 anos. 2 mandatos. Perdão, é mandatos, não anos. São mandatos. Agora falando sobre o parlamentarismo. No parlamentarismo, o chefe de Estado é uma pessoa e o chefe de governo é outra pessoa. E também vai ser assim no semipresidencialismo. Enquanto no presidencialismo, quem tinha o maior poder era o chefe de Estado, aqui no parlamentarismo, quem vai ter o maior poder é o chefe de governo, que vai ser o primeiro-ministro. E como isso funciona? O parlamento ele elege o governo e ele pode recusar demitir um ministro. E o chefe de governo, que no caso seria o primeiro-ministro, ele pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. O presidente da República, que nesse caso vai ser o chefe de Estado, ele pode dissolver o parlamento também e convocar as novas eleições. Um exemplo de parlamentarismo é a Inglaterra, que existe a figura simbólica de representação do chefe de Estado, que ele só representa, por exemplo, a Rainha Elizabeth, em que muitos falavam a rainha reina, mas não governa, porque ela é apenas uma representação, é apenas o chefe de Estado. Quem governa realmente é o primeiro-ministro. Quem manda é o parlamento. No parlamentarismo existe a possibilidade de manipular o calendário eleitoral. Ou seja, vamos supor que um deputado tem um mandato de não sei quantos anos, mas nesse período muitas pessoas estão apoiando as ideias dele. Então o parlamento vai dissolver a Câmara dos Deputados e eleger novas eleições. E esse deputado vai ser eleito novamente, com um mandato maior e com mais poderes do que ele tinha antes. Então o calendário eleitoral ele pode ser manipulado. Bom, se um partido tem maioria absoluta das vagas, ou seja, aquele partido tem mais da metade das vagas no parlamento, das cadeiras no parlamento, então você tem um governo monopartidário. Agora, se você tem um partido, vários partidos, né, que não tem a maioria absoluta das vagas, ou seja, esses partidos não ocupam mais da metade das cadeiras no parlamento, então você vai ter um governo multipartidário. No parlamento monopartidário, o governo e o parlamento funcionam em sincronia. Você tem um governo unificado e prevalece o chefe de governo. Ou seja, como você tem uma maioria das cadeiras
Ou seja, como você tem a maioria das cadeiras ocupando um partido específico, né, as pessoas ocupam aquele mesmo partido, e o chefe de governo também é daquele partido, então você tem uma sincronia maior entre ambos. Agora, no parlamentarismo multipartidário, você pode ter um governo de coalizão e coligação, pode ter uma paralisia legislativa, uma cooperação necessária, governo-parlamento. Ou seja, como você tem muitos partidos naquele governo, e pode ser que o chefe de governo ele seja um partido diferente, você vai ter algumas colisões, e é necessário ter uma cooperação entre eles, justamente por causa dessas diferenças de partidos. Mas, em regra, o parlamentarismo vai ser multipartidário, vai ter vários partidos. Agora falando sobre o semipresidencialismo, que também é um cargo ocupado por uma pessoa e outro cargo por outra, as figuras mais importantes são o chefe de governo e o chefe de Estado. Só que, apesar de tudo, no semipresidencialismo, o chefe de Estado ele ainda tem um poder um pouco maior. Então você considera que ele tem mais poderes do que o chefe de governo. Contudo, os dois são figuras muito poderosas e ambos têm poderes executivos. Alguns exemplos de semipresidencialismo, como eu já falei, é a França, a Rússia, a Polônia e Portugal. Você também tem eleições separadas. E a principal diferença do semipresidencialismo para o parlamentarismo é que o chefe de Estado ele é eleito pelo povo. Quem elege o chefe de Estado? O povo. Agora, no parlamentarismo, geralmente o chefe de Estado ele pode vir de uma dinastia, ele é representado, né? Ele é só algo simbólico, por exemplo, a dinastia de reis, de rainhas, que são chefes de Estado. Ou pode ser apenas um jurista, alguma figura simbólica importante, que vai servir como forma de representação daquele país. Mas geralmente o que ocorre é que o chefe de Estado ele vem de alguma dinastia antiga, e tanto que o parlamentarismo ele foi uma opção para quem tinha uma monarquia, né? Voltando para o semipresidencialismo, quem vai eleger o chefe de Estado é o povo. Tanto o chefe de Estado quanto o chefe de governo, eles têm poderes. O chefe de Estado, como eu disse anteriormente, ele é eleito pelo povo como presidente, e o chefe de governo é eleito pelo povo como deputado, e depois é indicado pelo presidente para ser o chefe de governo. Que esse, no caso, seria o ministro. A Assembleia, ela pode demitir o chefe de governo. O chefe de governo pode dissolver a Assembleia, mesmo tendo eleições separadas, ele pode dissolver a Assembleia. O chefe de governo e o chefe de Estado, eles podem ser do mesmo partido, e quando isso acontece, gera mais poder. E geralmente pode ocorrer coabitação, ou seja, o presidente ele tem que indicar um ministro de um partido oposto ao dele. Isso é coabitação. E faz parte do semipresidencialismo. A divisão de poderes agora é um tópico que vale para todos esses tipos de governo, tanto presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. Vale para os três. A divisão de poderes é feita entre legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é a Assembleia, o Congresso, o Parlamento. Existe sim o sistema de pesos e contrapesos. O legislativo freando o executivo. Bom, ainda sobre a divisão de poderes. O presidencialismo, ele tem limite de mandatos consecutivos. Isso é algo para limitar o poder. O parlamento, ele tem que aprovar, sancionar, ratificar e pode rejeitar leis. Isso vale para todos. O parlamento, ele tem que aprovar, sancionar, ratificar e ele pode também rejeitar essas leis. Existe o veto presidencial, ou seja, o presidente, chefe de Estado, pode vetar uma lei, uma norma que ele não concorde. Tem o federalismo, o sistema federalista, né? Que é a República Federativa, que é aquela questão do executivo, do legislativo, que são o poder do povo é delegado para eles elegem tanto o legislativo quanto o executivo. E também o Tribunal Supremo exerce controle de constitucionalidade, ou seja,
O Executivo e o Legislativo vão eleger o Supremo Tribunal, o Tribunal Supremo, e ele vai controlar a constitucionalidade. Se as leis, por exemplo, que estão sendo redigidas, que existem, ou dos próprios casos que existem, se são constitucionais, né? Ele é o guardião da Constituição, o Tribunal Supremo. Algumas implicações relacionadas com tudo isso que a gente viu é que representação pura não existe. Não existe, por exemplo, um país que vai ser para sempre parlamentarista. Não, se você mudar a regra, você muda os governantes. Mudança pode acontecer. O bipartidarismo foi uma implicação disso, que torna um governo mais forte, né? Mas o que acontece? Apesar de existirem muitos partidos nos Estados Unidos, 2 partidos são responsáveis pelas cadeiras no legislativo, por exemplo. Só eles vencem as eleições, só eles se fazem presentes. Seria um país bipartidarista. Agora, o multipartidarismo é um governo mais fraco. Você tem muitos partidos, mais de 3 partidos, pelo menos, dominam a Assembleia, né? São elegidos. Só que o Estado pode acabar sendo mais poderoso. Uma conclusão de tudo isso é que a maior concentração de poder está no semipresidencialismo, porque você tem a atuação tanto do presidente quanto do primeiro-ministro. E se eles forem do mesmo partido, vai ter ainda mais poder, que é o caso do Putin na Rússia e também um caso na França. Agora, além das relações formais entre as instituições, contam as relações de fato, que são o poder dos partidos, a regra eleitoral. Então você tem as relações formais e você tem também as relações de fato.